Na década de 1950, pessoas com características incomuns eram rotuladas como aberrações e era muito comum ter circo de horrores, onde eram realizados espetáculos com essas pessoas que tinham algum tipo de anomalia genética ou algum tipo de deficiência. Olá, aprendiz de historiador. Hoje iremos falar sobre Sarah Baarman, a qual teve uma vida miserável e cheia de humilhação. Quer viajar nessa história com a gente? Então já se inscreva no canal e sem mais demora vamos ao vídeo. Nascida por volta de 1789 na província oriental do Cabo, na África do Sul. Criada por uma mãe humilde e um pai que trabalhava com gado, Sarah enfrentou a orfandade desde tenra idade. Sem família, ela encontrou conforto em um relacionamento com um homem gentil, com quem teve um filho. Infelizmente, esse homem foi morto por um colono holandês, e o bebê não sobreviveu. O nome de Sarah foi trocado por outro, e essa mudança está envolta em uma história preocupante e preconceituosa. Em vez do seu nome original, ela passou a ser chamada de Sage, que é uma versão holandesa diminutiva de Sarah, significando Pequena Sarah. Um termo que pode parecer encantador ou diminutivo, dependendo do contexto, é o nome artístico Hottentoto Venus, que remete ao idioma falado pela sua tribo, formalmente conhecido como Khoi ou Nananá. Durante a colonização europeia da África, os colonos holandeses se referiam a esse idioma como Hottentote, de forma zombeteira, devido aos sons distintivos da língua, que podiam ser interpretados como gagueira. Isso era mais uma maneira de retratar os africanos como selvagens e inferiores. O termo Vênus faz alusão à deusa grega da fertilidade. O termo Hottentoto costumava ser usado para descrever as características físicas distintivas de Sarah, como suas nádegas, seios e genitália, que eram consideradas superdesenvolvidas para os padrões da época. No entanto, hoje em dia, esse termo é reconhecido como altamente ofensivo e não é mais utilizado. Sarah foi levada ilegalmente para a Inglaterra por Hendrik Sears, um homem negro livre, e pelo médico militar britânico Alexander Dunlop. Ambos viram nela uma oportunidade de lucro devido à sua aparência física única. Embora tecnicamente não fosse escrava de Hendrik Sears, Sarah trabalhava como empregada doméstica e ama de leite para ele e sua esposa. No entanto, após a morte de seu parceiro nas mãos de um colono holandês, os dois homens conversaram sobre como poderiam lucrar na Europa, algo que Sarah nunca teria chance de fazer como empregada doméstica na África do Sul. Apesar de não saber ler nem escrever, ela concordou em participar voluntariamente, assinando um contrato. Eles foram os pioneiros em exibi-la em Londres, colocando-a em uma jaula onde ela usava roupas apertadas e autênticos trajes africanos. Em seu traje também havia penas e um cachimbo. Suas nádegas ficavam à mostra, ao mesmo tempo que dançava e se curvava para a multidão. Ela tinha uma condição médica, e o público se reunia principalmente para ver suas nádegas volumosas. O que não foi mencionado é que a aparência de Sarah era comum em sua terra natal, entre as tribos Khoisan, onde ela nasceu. O fenômeno da estatopigia, ou acumulação de gordura nas nádegas, era muito comum e considerado um indicador de saúde e beleza na cultura local. Além disso, a estatopigia estava associada a lábios alongados, outra característica comum entre as mulheres Khoisan. No entanto, para os europeus do século XIX, essas diferenças físicas marcantes entre elas e os africanos reforçaram o discurso racial da época e criaram uma aura de exotismo selvagem em torno do corpo feminino africano. O interesse de grande parte do sucesso de Sarah é atribuído ao fascínio da Inglaterra por corpos incomuns no início do século XIX. Naquela época, a Inglaterra estava imersa em piadas, eufemismos e comentários depreciativos sobre o corpo de outras pessoas, especialmente figuras públicas como Sarah, com suas grandes nádegas. Isso apenas alimentou mais o frenesi em torno dela, levando-a rapidamente à fama e se tornando tema de desenhos animados, gravuras e posteres. Quando Sarah chegou a Londres em 1810, o comércio de escravos já havia sido abolido 3 anos antes. No entanto, o debate sobre o destino dos escravos ainda estava obscuro. Apesar disso, os movimentos abolicionistas estavam ganhando força, e um grupo chamado Associação Africana iniciou uma petição pela libertação de Sarah ou, pelo menos, para investigar qualquer vínculo que ela pudesse ter com seus supostos senhores. Eles consideravam as exibições de Sarah como grotescas e desumanas, mas, embora o caso tenha sido julgado, não progrediu muito.
A Associação Africana expressou preocupação com as semelhanças perturbadoras entre as condições de escravidão e a maneira como Sarah era exibida. Os dois homens que a trouxeram para a Inglaterra foram processados, e Sarah fez uma declaração formal no tribunal, afirmando que estava lá por vontade própria e que recebia pequenas quantias de dinheiro por suas apresentações. No entanto, muitos questionaram a autenticidade dessa declaração. Posteriormente, Sarah foi vendida para um treinador de animais em setembro de 1814. Ele continuou a exibi-la em suas apresentações. Sarah foi exibida em uma jaula junto com um bebê rinoceronte e foi instruída a posar de maneira semelhante aos animais. Há relatos de que ela até usava uma coleira em volta do pescoço. Em certo momento, ela era comparada aos animais, o que resultou em um comportamento perigoso. Surgiram rumores infundados de que ela começou a beber excessivamente e até mesmo a ganhar dinheiro como prostituta. Foi aqui que ela capturou a atenção do renomado cientista francês Georges Cuvier, cirurgião-geral de Napoleão Bonaparte e considerado um dos fundadores do naturalismo francês e da anatomia comparada. Cuvier, ao ver Sarah na exposição, ficou interessado em estudá-la como um objeto científico, possivelmente buscando mais publicidade. Sarah concordou com isso, e logo se tornou um assunto popular entre os cientistas franceses. Durante vários dias, ela foi estudada e pintada, e Cuvier fez observações que culminaram em afirmações sobre sua anatomia e movimentos, comparando-os aos dos macacos. Essas pinturas científicas acabaram se tornando testemunhos da história da discriminação racial baseada na ciência. O verdadeiro interesse de Cuvier era examinar os órgãos genitais de Sarah para confirmar sua teoria de que os seres humanos considerados mais primitivos teriam órgãos sexuais mais proeminentes, indicando um maior impulso sexual. Em outras palavras, ele afirmava que os africanos estavam cientificamente mais próximos dos animais do que de outros humanos. Sarah nunca consentiu em ser totalmente desnudada para o exame científico, mas o prestígio de Cuvier permitiu que suas insinuações substituíssem os fatos. Sarah permaneceu em exibição até 1974, quase 160 anos após sua trágica morte prematura. O legado de Sarah continuou a atrair multidões, e as sombrias comparações com animais, semelhantes aos casos infames de frenologia populares na época, persistiam. Ela foi comparada até mesmo a um orangotango. Finalmente, evidências científicas dos lábios alongados de Sarah foram obtidas, juntamente com o molde de gesso de seu esqueleto, cérebro e órgãos genitais, os quais foram exibidos no Museu do Homem em Paris até 1974. Seu esqueleto e o molde de gesso eram exibidos lado a lado, enfatizando, assim como em sua vida, suas nádegas. Ao longo das décadas, várias tentativas de remover os restos mortais de Sarah foram feitas, mas sem sucesso. Durante décadas, houve várias reclamações e tentativas frustradas de remover os restos mortais de Sarah da exposição. Esse padrão persistiu até os anos 1970, quando feministas começaram a argumentar que a exposição era prejudicial e degradante para as mulheres. Finalmente, em 1974, os restos mortais foram retirados da exibição, embora a França ainda mantivesse sua posse. Levou quase 200 anos para que os restos mortais retornassem à sua terra natal, e foi somente após Nelson Mandela formalizar exigências à França para a repatriação dos restos mortais de Sarah. As tentativas começaram já na década de 1940, e em 1994, após as eleições democráticas na África do Sul, Nelson Mandela deu início ao processo oficial de devolução dos restos mortais de Sarah. Finalmente, em 2002, no Dia Internacional da Mulher, seus restos mortais foram sepultados na África do Sul, em sua terra natal no Vale do Rio Gantous, quase 200 anos após sua morte solitária. O ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, declarou o local de repouso final de Sarah como um patrimônio nacional. E então, aprendiz de historiador, o que você achou sobre a história humilhante de Sarah Baarman? Deixe aqui nos comentários sua opinião, que é sempre importante, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu super like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.